dia. Ami contente te teves ba dala uluka kar convida ita botira mai acompanha programa Q&A e programa ne essência ita se hare com ba situação siri railara. Ne veículos ne sai discussão pública e mídia social que ne bede com a ba decisão tribunal nian, nomos decisão presidente nian ba hili parte ida ne be essencialos iha órgão soberania hat ne be ikusliu maka presidente tribunal. Agora, itu precisa atuar reta presidente tribunal ida nebe mai visão dia no ida ne hotu hirak ne hotu ita se rola parte bahare é importante ida ne análise da situação ne mas ita tem kata decisão ne halo sai confusão e nebe ita re kata mosu a situação se rehotu sai te discussão então horas ne tinha muito de doutor Avdin Coelho nebe orsi se rehusi perspectiva jurídico nessa jurista no orsidamos se o análise parte por análise política. Então, ita se com a nomeação presidente tribunal recurso Afonso Carmona. Então, how se de lorde de você para cumprimenta doutor Avelino Coelho, how foi interrona sair uma corsida nesse colher beita. Calan dia beita senhor doutor Avelino Coelho, amne bem-vindo. Obrigado pela presença em cana. Agradeço temas. Hoje vamos introduzir com a situação sira no ne beito roto hareheta. Então, moço dúvida, atuatan ba preocupação com a dúvida ser no roto tur dalang ne belos, com análise jurídica no política tur perspectiva do tornian. How carlo que usi óculo política para depois o insama que tabela hareheta a situação né. O doutor Evelyn ni hareu insa com a ba decisão husi tribunal ba situação sira nebe itere kata hone base legal hinsa sobre a decisão tribunal nian nomeação presidente nebe público considera inconstitucional. Colandia ba Ronan Shirhotu ba sociedade tomac. Primeiro ita tem que busca compreender itania sistema político. Ita Estado nebe haturiha direito positivo, haturi a Constituição, nudar fonte direito todo, lei todo. Ita adota princípio separação de poderes. Raibalu ia órgão tolo de legislativo, executivo, judicativo ou judiciário. E tem órgão soberano unihad, presidente da República, parlamento, governo, no tribunais. Depois ita adopta princípio separação de poderes entre órgãos de soberania ou interdependência, Paulo. Constituição faz recnar órgão ideia nian. Tá maneira é uma balo dia ita semi-presidencialista, balo dia ita parlamentar, pro depende da distribuição poderes, né? Então, presidente tem competência racial, escala, tem competência. Nia nudar chefe do Estado, símbolo de unidade nacionais, comandante supremo das forças armadas e garante do regular funcionamento das instituições democráticas. Pois e artigo valuma culia com a presidente de competência racial, não de competência quanto a órgão cercelo. E artigo 86. Nema que a linha J, haturi na baga presidente mak nomeia. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Nem como presidente de competência constitucional. Nem pelo acto político constitucional. Não e competência nomeia membros do governo. Nomeia for posse primeiro-ministro. Nem competência no que na bauta. Agora parlamento nem competência nem legislativo.
halo lei, aprova política, aprova orçamento, halo fiscalização, ba programa governo com orçamento ne bem aprova ba governo executa. Governo ma órgão executivo deve halau canar, implementa lei serane e íamos canar a tu apresenta proposta de lei para o parlamento. Também que para ter sistema irua, se deputado se apresenta bolo projeto de lei, se governo apresenta bolo proposta de lei, íamos autorização legislativa para governo bele halo legislação balo, governo ia competência atu halo decreto lei, atu baseia ba lei de decreta organização pode ser política para todo. Presidente íamos competência promulgar lei, se promulgamos decreto lei. Governo íamos canar atu halo decreto governo. Escala pode ser outro. Tribunal macarelos aplicação lei né. Tanto atu hoje Vitor pergunta. E tem Constituição artigo 121 haulah tene sira beulu hakere Constituição ni hare buat ne kalai. Hare kata sei moço discussões agora ne kalai. Então, artigo 121 e número 5 hatur ne badi yang kata organização judiciário, estatuto dos magistrados, lei maxi halo. Se halo rolei, se define rolei. Escala? Agora, lei se halo. Lei ni competência parlamento ni. Governo bela apresenta projeto de lei, o insato organiza e tem sistema be judiciário, organiza e tem tribunais. Então que ni remete Constituição lá de hangata tribunal mak regula ni anras. Mebita adopta princípio de separação de poderes. Parlamento mai constituído fosse resultado eleição. Partido se retuir, nebe mak liu bareira ba parlamento. Nebe mak liu karekanesa aminian la liu ami e liu. Humor partido lá ia assento parlamentar. Mas ia direito a tu colher. A tu colher, a tu contribui para o desenvolvimento right nene. Então, pergunta itania ohine. Tribunal, governo mak define ni organização. Governo ida mai, governo ida ba, sirne política belemos lá nessa. Tamadane mak desenvolve. Doutor, partida nebe husi análise jurídica, husi jurista balumos, husi mos oposição, hare kata decisão husi de presidente né inconstitucional. Agora, presidente Rasik ultrapassa a autoridade e processo de nomeação né cara. Pronto. E tem que ler acordão. Bancada oposição. Russo fiscalização abstrata ne balei. La russo fiscalização abstrata ne ba decreto presidencial. Tem faz outro né. Escala. Fiscalização abstrata ne balei. Ne mak lei número 4 né, artigo 2. Artigo 76A né. Ne mag altera, ne mag bolo de política. Governo o parlamento ne bem maka sustenta maioria sustenta governo no governo nem mais hori de política de reforma judiciária. Lascala. Lei ne vota e parlamento. Parlamento aprova. Parlamento e competências atu hare lei tuir o eu termine artigo 121 número 5. Portanto, ne competência parlamento nian atu halo legislação conaba organização judiciária. Ne que lei mais sune política. Amanema teriam kata nusama kulugi a constituição e ela tá claro que das organização judiciária ne tribunal mahalo mesak ninia. E tem opção norma ba fali dia kata remete parlamento mak legisla
automaticamente política. Partido não é manan, nem política, nem a cara organiza sistema judiciário halo não sa, nem a cara halo dia que halo não sa, nem a cara halo nem política batina lima. A maneira parece motivado hoje política de reforma judiciária, na cabelemos e a alteração da lei da organização judiciária, nem a lei, nem a constituição, nem lei. Agora, o presidente decreta nem tua constituição, tua competências quanto a outros órgãos. Então, que também que fiscalização abstrata, né? Deputado se apresenta quando a lei, né? Então, o tribunal de decisão, até tem nessa, né? Até tem cada artigo 2 ou artigo 76A, né? Mas inconstitucional. Agora, precisa argumentar. Inconstitucional, né? Também o parlamento, lá é competência, mas a lei que não sabe. Ou, lá tua lei da ulo levar. Mas não é lei, né? Lei da ulo, né? Partido maioria, ele vai halo. Los calai. Partido de bafile fali, de bafile honi política, ni a cara muda lei. Também mak lei pele muda. Fácil é lá. E tem sistema constituição, mas o ato muda nem susar. Também ou precisa 2/3, 2/5, ou precisa de normas balo ou sobre ele muda o referendo. Também e tem a constituição ni lei inan. Agora se makalo halo lei oan. Povo makalo liu hosi representantes eleitos. Povo makili. Então, e nem me tarega atu tenta compreender how lei ela tá acordão tribunal dihan lei alteração lei né mas inconstitucional. Acordão nimos dihan kata lacona presidente nia decreto presidencial. Então, quer dizer, nomeação presidente do Supremo Tribunal de competência própria no presidente nem quanto a outros órgãos, nem competência constitucional. Também me diz que decreto presidencial é acto político constitucional. Também bancada sira la uso fiscalização do decreto presidencial. Então tudo é processo código civil, tribunal label tesi lia nebema que é la uso a tu tesi. Então tribunal harema que pedido fiscalização abstrata da lei nebema que alterado. Yeah. Partida na beia tina kira ba coto público e povo de sempre area também doutor Avelino Coelho também meio que luta uma casa para reposição ordem democrática. Agora itareca aqui cozicos nemos inconstitucional. Nebe saímos discussão. Agora itene sobre a implicação legal sira cari que morum haloknar dudar presidente tribunal, mas que processo de nomeação né declara inconstitucional. Também me tem hatene nos cala. Reposição, ordem democrática constitucional, a tua dia botou todo os calais. A tua dia los contra A, contra B, a tua dia sistema. Los calais. A tua dia decisão, presidente de los calais. Se sua excelência presidente da república nomeia a tua competência, nem me dia inconstitucional. Tama nem a lei competência não sabe nem para nomeia fale. Se presidente nomeia fale reitorida, a nem lá os competências presidente ninguém. Mas se o presidente nomeia membros do governo, nomeia Supremo Tribunal, nita agora, e tinha problema, depois de 23 anos, e tinha Constituição, ratur, Tribunal, nível Supremo Tribunal de Justiça, composto de juiz conselheiro. Karik lima kahito, depende, o sida lei maga vergola. Juiz conselheiro ne, ita loke ela tá dalang ida. Aba mai duamos ita sei discutir malu tam, ita sei desconfia malu tan. Tamba sa, tamba constituição ita ture ne ba. Ita dia sene, juiz conselheiro ne, ida mai hosi parlamento, makili. De entre juristas de mérito, ter canal, Parlamento Belhili Nieba sai juiz conselheiro. Ato compõe Supremo Tribunal de Justiça. Presidente Makhili, Semak Beleba, presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Mas presidente Lahili ida be juiz de carreira Hili fali juiz ida de Bemaga. Mas Parlamento Hili li ita tu dia no sa. Itu politik tan. Semak loke norma ida ne. Semak halu norma ida ne. Ita halu rasik to. Los kala ita makria norma. Depois ita diangkat tribunal skala. Cercelo, nema itania ita tu irba lei o regulamento unda etnia boa senita cria
tribunal de recurso. Depois, tribunais de primeira instância. Depois, lei, partido de Bemacmaná, regula, a lei organiza sistema judiciário. Partido ida ho Hanoi, o enselo, partido ida fala ho Hanoi, o enselo, também democracia. Constituição ida labo, também lei inan. O ato bom tem revisão constitucional. Ou tem preencher requisitos. O cara troca bandeira ou tem que referendo. O cara colhe agora sistema de separação de poderes. O cara muda referendo. Também a Constituição e limites de revisão constitucional. Matéria balunida tem que haver referendo, mas tem que lei, mas como é haver referendo. Agora, e tem o sistema judiciário nessa né. Também mas how dia fat bara how dia. No sama gulu kita lah lei dia kata tribunal mas halo ninia regula nia rasi. Hanessa governo. Governo quando é nomeado primeiro-ministro Simo Posse, membros do governo Simo Posse, sira aprova sir lei orgânica. Lei orgânica, nem lei de bema regula a organização governo nem a cara ministério hira, nem a cara vice-ministro hira, nem a cara secretário de Estado hira, nem a cara vice-primeiro-ministro nem a regula. Baseia a Constituição. Parlamento halo nem regimento interno, ato regula nem funcionamento. Presidente da República apresenta nem projeto de orgânica da presidência, o parlamento aprova. Nós tribunal mos lança nem organiza nem prepara nem a legislação, mas o parlamento aprova daí. Mas nem define as regras de funcionamento. Ita será o local lei, né? Constituição ita tal fala de reserva da lei. Órgão legislativo mas halo lei ato regula o funcionamento dos tribunais. E a nema moçona política de oi. Partido de mãe nem a cara cansane. Partido de mãe nem a cara cansane. Então, revisão e daí a lei deve ser halo né. Também órgão competente deve aprova. Nem muda de no critério. Nem hatama a lei né. Lei número 4 né. Nem adopta cláusula e depois de cláusula transitória. Kata hareba situação Nune, mas ato belisei, juiz do presidente do Supremo Tribunal de Justiça tem que juiz nebe, mas com 20 anos de experiência. Nem muda de, nem é uma boludian lex specialis, derogat lex generalis. La com disposição seria lei ulo, mas bem norma e danene hamoso ato responde de situação balu. Tá bem, bolo norma de transitória válido da lei de. Kata depois do presidente do Supremo Tribunal, né? Presidente nomeia ona turne competências constitucionais. Norma da nemos tina hat mai ne ita label usa tá norma transitória, vale da lida de. Mas bem partido husi posição a Conselho Superior Magistrados Jurídicos nem sirnereu isso. Tamba nomeação ne tuir do lei que lá é tuir de constituição que lá é. Agora Conselho Superior Magistratura Judiciária ne atuare kodaba disciplina juizia promoção carreira mas lá os atuhiri seba presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E talabel carro buat los kale. Lá te carro fali kangu ho fali moro repolho. Kata Supremo Conselho Superior Magistratura Judiciária ne atuare promoção juiz los kale promoção. O insama que disciplina. Primeira classe, segunda classe. O já nem mare. O insato muda. Mas bem presidente atual, segunda classe. Nem sai questão mas também o how dia lei né. Muda lei né atu dia ngata bele sai juiz o presidente do Supremo Tribunal de Justiça bele juiz. Ida ne bema que leona 20 anos. Agora how ni pergunta só falba magne. Itania presidente do Supremo Tribunal ne dal hirona. Nos kala. Dal hirona. Ulu primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça deve halar os canaras presidente do Tribunal recurso juiz doutor juiz Cláudio nos kala presidente maca nomeia depois mai presidente Iratan depois mai presidente Iratan só doutor Carbona Lima que todo discutir também
mudança da lei. Então, partido de sema aquili, sema for poder, los calai. Belemos Vitor for ter poder, partido buco, Vitor contra vali. Então, o momento Vitor vota ali, Vitor lá tem partido nem política. Nara vota dei, los calai. Então, partido buco nem apresenta nem programa, nem mana nem halu saída. Los calai. Nem tu muda lei da nebe. Ni halu politika ni tem muda lei. Tá, mas nem é dia kata lei ne produto política. Constituição ni lei ina nebe mak definita todo bel bokan. Então, alteração lei ne e parlamento. Então, honu ne mak bahira tribunal hasai acordão dihan kata lei ne inconstitucional. Los calai. Lei inconstitucional, mas tribunal acordamos lá afeta decreto presidencial, ne questão legal, nós calai. Tava tribunal lá dihan decreto presidencial ne mag inconstitucional. Lá dihan mag lei. Agora lei ne define mag critérios, nós calai. Pronto. Agora, itaba balu hanoi de como lei de inconstitucional, então presidente Supremo Tribunal tem mundur. Não é essa, né? Atau dan resignaan. Tem que resignar. Mas, Kari kita mak solução ida. agora, exemplo ida dei, é manai rua. Tu irita a civilização, a tu sarani, kala sarani, a tu gentil, a tu hosi religião selo, nomos estado, é uma rua, a tu hari família nega, tem que tuir lei, los kala. Exato. Tem cabe, los kala. A tu cabe tuir barlaki, a tu cabe tuir registro civil, a tu cabe tuir tem cabe, macabele iha oan, los kala. Tambah família, a tu kata legalidade. Domin, nem pode ser logida, haturu família, nem pode kata kita. Mas acontece, é maneirua, se dá o cabe civilmente, se dá o cabe tuir religião, se dá o cabe tuir adat, tuir barlaki, mas ia ter o anona, los kala. Se não ia o anona. Agora, se não cabe, o ane halu nusa. La vale, la reconhece, exemplo ida. Exemplo ida fale. Integração ni los kala ilegal to. Los kala. Kata la los. Direito internacional mos la reconhece. Mas Indonésia o comunita 24 anos. Ni o com saída, ni o com lei. Los kala. Lei huni salah ela dah los kala. Mas ni o com lei, ni halo lei com a educação. Quando ita luta referendo ita manan, tamba mundo toma que dia kata integração ni la los. Se los kari la lik halo referendo los kala. A quando ita manar referendo kata direito ba ukuari los. Agora ita tu dia kata masir sarzana masir nene la valeu. Tem resigna outro se dine título. Los kala. Também é princípio de direito ni ida bak dia kata label retroativo. Hukum itu undang-undang itu tidak boleh berlaku surut. Laos retroativo. Ini sistema geral, ini teoria geral. Então, decreto presidencial ni órgão soberano ida, los kalan. Órgão soberano. Órgão soberano ni mesmo que ia competências próprias, ia prerrogativas ni decide. Mas bem ela dala, los kalan. E ela dala. Quando o presidente viola a Constituição, viola Cirne, ba artigo 79, ba halo impeachment, los kalan. Lei de foi ela dala, los kalan. Também tribunal tinha decisão ni balos lei dei. Agora se cari ita dihan kata presidente viola a Constituição, mecanismo ni rebahela. Halo processo de impeachment, hasoro presidente da República. Kata dia viola a Constituição, prova. Los kalan. Ni tem que deputado parece dois hira maneira que ele halo processo de impeachment. Bel halo dalam na bahela. Constituição makna bahela. Los kalan. La beli ita hamonu de presidente, los kalan. Mas e regras? O presidente viola a Constituição. Se a prova que o presidente viola a Constituição, ba artigo 79, impeachment. Dalam makna bahela. Nema solução, los kalan. Mas bem, partindo da minha karate ne makne husi perspectiva prática ne. Decisão tribunal o todo ne be fossai husi presidente tribunal considera nulo ka la vale inconstitucional kala. Decisão da NB. Competência presidente tribunal ne atual.
se nem nomeado tuir decreto presidencial, nem acto, nem legal, também decreto lei de que nomeia nem. Se é, mas é poder constitucional, se for poder vania, atu nomeia. Agora lei nem que sala, então lei nem que o sida parlamento bel halo para revisão. Agora ita carro te botou no outro, ita lá discute os leis. Doutor, há confusão ela. A tu público mos bem entender. Tamba debate foi em lugar doutor Manuel Tilman, doutor Sérgio. Se na rua lá concorda malo e parte rua. E da doutor Tilman até kata presidente precisa tu hal revoga a lei. E doutor Sérgio até kata que presidente e a possibilidade de tu resignaan. Lá e a presidente tu irmai. E da falamos governação o presidente foi mais na implicação do presidente do tribunal. E também hili da nabe se rua na itala hili outro e tem posição ensa. Haula hili também se na rua ni opinião. Los calai. Opinião jurista italiano. Depende da minha carga teoria ida debe. How no dar mo jurista político e how liu político los calai. Também presidente do partido político. Depois estudamos lei a tu compreender. O ensa mas hala política ni tuir lei los calai. Okay. Então e te respeita ser a minha opinião. Se Vitor Bolo está a falar jurista, mas está jurista, mas a opinião, oi, los calai. Opinião, oi. Também nem me te kata. Opinião não é relevante. Los calai. Relevante também, opinião, você jurista ida. Mas bem, na rua a opinião não considera inconstitucional. Na rua a opinião não considera inconstitucional a decisão. Pronto. Ne sir ne teoria, los calai. Sir carba teoria ida nebe. Los calai. Ni teoria. Também nem direito, nem a teoria. Ou tu discute lei, nem ou tem que ir domínio da teoria jurídica, teoria do direito, ou tem que ir teoria. Também se teoria nem ou aprende. Por exemplo, e a teoria da liderança né. Ou tem lex specialis derogat lex generalis. Kata lei nem é especial, deroga, revoga, deroga. Normas balo. Ou né. Também nem lei da italiana, organização judiciária nem que lei da, los calai. Parlamento tem competências constitucionais, tuir nem poder, deve consagrado a Constituição, hareba artigo 121, los calai. Parlamento bele altera lei. Hatur norma nebema que ne bolo norma, também nem norma ida artigo 76 ani tuir how. Belemos, hau nie correga selo dia la los calai. Tuir how norma ida 76 ani norma especial. Ne bema que diangkata critério selo de lei anterior ne labok, mas provisoriamente at hadia umalaran itabahoy da nelai. Ne mak bolo política at hadia. Hadia tem sistema. Então, governo e a competência atuaria sistema, onde não é presidente Supremo Tribunal é agora halau canar tuir decreto presidencial, bele organiza estabelecimento Supremo Tribunal de Justiça. Durante o mandato tinahat, mas Sua Excelência Presidente da República hanoi da lais liu dia cliu. Kataan e 20 de maio de 2026, Supremo Tribunal de Justiça né bele estabelecido. Então, e tem lei masculina que juízes e Tribunal de Recursos né é hanara juiz desembargador. E juízes e Supremo Tribunal de Justiça né juiz conselheiro. E te será o que é? E te ia juiz e Tribunal de Recursos mas halau buscanar tuir artigo 164 revelia enquanto se dá o estabelecido Supremo Tribunal de Justiça instância de asli unema halau canar Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Circelo. Então, agora, halo nusa, lascar, halo nusa. Mas com ita botem que balu dia cliu ni mundur dia. Ni opinião ida luscalai. Agora, presidente da República ni eleito diretamente o povo luscalai. Também nem ita ni sistema ni ou la bele hamon o presidente ou inga aba bele hamon la bele também regra sendo ba hane samuzulu quando ita kulia reposição da ordem democrática ita la os ba exige ita ne mau presidente lolo atu resigna lá ita kulia reposição da ordem democrática constitucional lori ba processo eleição mak troca agora parlamento los calai
Mas label hamon no governo. Quando tinha maioria ela, maioria mas sustenta ela governo. Parlamento nebe maioria label hamon no fali ninha primeiro-ministro. Imagina buat né. Governo mono quando programa governo laliu. Los kalai. Badala rua. Primeiro-ministro resignaan. Ou label halau ninha kenar. Governo mono. Presidente bolo forma fali governo fom. Agora, Presidente do Supremo Tribunal, Justiça de lá os povos maquili. Los kalai. Baseia ba Constituição Presidente da República Foti. Então, tamanho itacaria processo de construção do Estado e taria regra serne. Mas bem, o dia, dalam dia, lei ohine inconstitucional, los kalai. Belemos sai base ida, matéria ida, los kalai. Atu halo processo impeachment, hasoro Presidente da República. Bele halo kalai. Koko, los kalai. Tu regras kalai. Tu regras. Mas bahau decreto presidencial ne acto político constitucional que órgão selo labeli diangata decreto ne la los. Mas betul itu bot ni hare ne perspektiva política ia kalai. Ia manobra Roma sobre manobra política Roma ia processo nomeação ia kotu ka idane eru administração deit. Ita timor ne moris para clio mo desconfia mal. E tem problema. E tem masarani los kalai. How sarani mas ladumba misa los kalai. Mas itabalu sarani bila tervida. Mas be itani fuane tu iri tania doutrina ne dia labele o de malu los kalai. Labele lara moras malu, labele bosterneu. Ni valores cristão. Agora itani problema, oi, ida ne parece lá. Então, problema macne. Tanto partidos que acabou, partido Hutu, buka tu compreende, tamane hoidene italona debates. Hanes oimos be how foi exemplo ida ba Vitor Hare, por exemplo, los kala. O sida estabelecimento Supremo Tribunal de Justiça, los kala. Não é? Ne Vitor Hare, ne exemplo. Mas se discutir malu tama buat ne. Lorong rumah, los kala, por exemplo. Estabeleceu juiz na hatka na nen tuir concurso maclio los kala tuir regra tuir lei ni tuir concurso mas constituição fodalan ba ida los kala ba ida parlamento makili los kala por exemplo ita colhia para coisa malu de orsida parlamento hili é maida ba juiz conselheiro ato compõe Supremo Tribunal de Justiça, los kalai. Não é? Mas presidente da República, lá hili hoje lá em Lima ka, ou na ine ni hili fali ida nebe parlamento hili ni ita tu dia nusa. Politik tá falando, los kalai. Politik. Me sema halun lei, sema cria norma ne. Lolos ne norma ne. La belia. Atu hadia ita nação, norma sernema ita tem que, bom, hasai tia kata atu sai presidente Supremo Tribunal Justiça ne tuir concurso. Kata juiz nebe mai bolo juiz desembargador, nia bele concorre basai juiz conselheiro. Presidente hili juiz conselheiro ne, irei. Mas agora itania norma, constituição fodala, presidente makili, presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Belemos presidente hili fale magida parlamento hili ne. La hili da benai nebe tuir concurso tinambara kia tribunal los kala. Ni halau kan arti nambarang ia tribunal oi da be ia livre de repente o sai o mai hile oba presidente do Supremo Tribunal ni halu nusa. Ita tu dia presidente sala la norma. Ita ma cria norma de bani fo competências bania. Tá manema ko ita dia kata reposição da ordem democrática. Atu hare lei hotu lei ne be ma so que malu normas ne be ma hamoso e ma discutir malu los kale. Hanesa mos o artigo 106 Constituição. Primeiro-ministro indicitado, Russi partido mais votado. Mais votado nele, Laos, maioria simples. Bele maioria simples, belemos nenhuma votos baracleu. Ou aliança de partidos, só maioria parlamentar. E tem uma bloque, norma, né? Então, ou bele banan, ou mais votado, mas ou lá é maioria. Partido se ralar muito, que se uma maioria fale. Presidente, for possível. Primeiro-ministro Nebemaga, aliança, maioria parlamentar ia.
A norma nem tem hadiah na. Hane somos norma ida agora. Lolos ni artigo 121 ni culia claro ne ba. Organização judiciária. No estatutos magistrado ni tribunal da sigma calo. La bele remete ba órgão legislativo. Quando ita remete ba órgão legislativo ni político na. Los kale. Político. Lei ni produto da política. Hanessa how fotan exemplo ida. How sempre colher dia. Estado leh rai povo nia. Ni política dei los kale. Ni política lá. Tamba povo se dá o hili. Mas se povo hili. How reveu tu lei ser ulu lei los kale. Ita bota atau mai dihan kata inkonstitusional. Be how kampanye ni how di nene. How manau ti halo. Ane makbolu. Quando a Constituição ita remete competências para opção legislativa para órgão legislativo, consequência makita nedoni. Yeah. Mas bem, doutor, husi tinha apresentação hoje terdalan legal, sim. Mas bem, o insani impacto para estabilidade política nacional, particularmente em relação entre ramo executivo no jurídico. Pronto. Estabilidade ni los kalai. Lolos ni Vitor preocupa ali hoe makia para que los senebane. Serviço laiha, hahan laiha, seluan, ni escola laiha, e da nem magbeli estabiliza los kalai. Tá? Sociedade mori susarela. Agora nem culia órgãos de soberania e processo construção do Estado los kalai. E tá calculia lá processo construção do Estado. Kata processo construção do Estado ni atur instituição hat ni halu meti depois função pública, polícia, militar, todo. Tem empresas. Agora importante makina ne los kala. Balu dia aí passei assim, presidente Supremo Tribunal, Justiça maknia lá coi resila, belemos, ni lá behalau ni kenal. Ni que ita especula los kala, ita especulação. Agora o insama que garanta que o órgão hadne bele entende malu para depois bele presta serviços de acliba povo tuir e daí da competência constitucionais. Yeah. Nessa explicação nessa ita kuliah kon ba constituição ho decisão tribunal dian. Mas bem bahiri tarahila hikas artigo 86 no 124 o insama que tu belori citação público bele entende claro. Entende. Tá maneira que debate se não é organiza é mauluk barak la lei constituição barak la lei agora acordar nós hakere ko tam português tang na escola hakere ko português ita lá do lei português não é complicado itu na escola tu dihan kata língua mo sai desafio língua desafio tamba acordar ni hakere ko português ne bem manga as escola as agora italo no sa tá banema ko hau atau karagle idane para sociedade bele tene decisão e acordar dia sare ni considero muito para tu ico de desne por fim importa deixar claro que nestes autos idabe acordar ne apenas está em causa a inconstitucionalidade do artigo 2 da Lei número 4 de 2025, de 28 de abril, e não do decreto presidencial. Decisão tribunal. Ni dia só é problema nem lei né. Ni ela impugna, la julga decreto presidencial, ni la boca. Ni lei, ni decisão tribunal. Lolos decisão tribunal de angada inconstitucional, lei, decreto presidente mos inconstitucional outro. Se o colhi inconstitucional, o refere a constituição. Los calai. O refere presidente e aquela competência autonomia. Se ela ia para presidente nomeia inconstitucional. Mas se nem nomeia tuir nem competência. E artigo 86, competência quanto a outros órgãos. Nem competência constitucional. Agora, o badia presidente na competência inconstitucional, o presidente nomeia a tua lei, mas presidente a nomeia é mas será cargo né, nos termos da Constituição, nem ela dia nos termos da lei. Lei né regula. Presidente tem que
decreta nos termos da Constituição. Então, e nem me tem haré. Também nem me tem lei. Problema também é mais querer acordar o português, da ruma e dificuldade. Ou tem que fazer um para tu compreender. Então, tu irá haré. Pedido de fiscalização abstrata nem balei. E tribunal, matene. Nem tem silos desde mas pedido de fiscalização abstrata nem balei. Lei nem mas problema. Nem acordar nem decreta cada lei número 4, liliu, artigo 2, nem inconstitucional. Nem de artigo ida de que é inconstitucional. Mas bem, parlamento halo lei nem e competência. Agora hareto halo sa. Só que halo ni debe, los kala, ni debates. Tá maneira maka agora, segundo, deputado sira la uso fiscalização para decreto presidencial. Tá maneira momento ni eu lugar ida por providência cautelar, los kala. Antes, né? E também coleteiro, né? E retorno a providência cautelar. Exato. Providência cautelar é que ela liuto. Então, regra não é que ela, la liu também providência cautelar, né? A explicação, é mas deve uso providência cautelar, né? Quando nem sente, nem direito, né? Ameaçado, nem direito, né? Prejudicado, cari decisão de tom, nem mas que adianta para uso providência cautelar. Agora, em caso de decreto presidencial, né? Lá claro que se é prejudicado, não escala. Nem também subentende de a maneira tribunal julga que providência cautelar improcedente. Agora, processo ainda agora está discutindo, né? Processo pedido de fiscalização abstrata. Mas bem abstrata, né? Deputado ser russo a lei, la russo a decreto presidencial também, la bele interfere acto político constitucional. E tem sistema não claro ela. Doutor Bele que ela está rehetang com o recurso, o tribunal recurso de decisão. E decisão não ter enquadramento constitucional no princípio Estado de Direito? Sim, quer dizer, tribunal e a competência auto julga los calé. Também não foi explicado como pedido fiscalização abstrata los calé. Tribunal decilia tu pedido né. Tribunal lá bele decilia ba fali ida nebe mag ema la russo. E aí tem sistema. Agora o insama de estabelecimento painel, se matou bele decilia né, juiz nebe mag lá bele rola parte né e norma se neba mag sira rasik mag hatene. Ida ne mag bele mos e bele hamos implicação nebe e bahal bele uso dia ou lá bele recorre, tam decisão de fiscalização abstrata né acordar o nema bolo de irrecorrível, kata, ou la bele recorre, mas ou bele russo nulidade, agora ou tem prova kata, painel lebe ma tesil beli ada ne, ia kalai, los kalai, legitimidade, kaketa balu tesil ne mas nia ia la problema rumah, nia ia mos, tam tuir leida sene, juiz nebe ma ia interesse direito ba caso ida, nia lebel tesil, ia mos Código Penal, los calai. Se nem relação família ida, nem tem russo de kata, nem impedido a toda a parte ia painel ida. A mas ne lá hoje itama tu discuti, ne tribunal rasik mahatene, ne orsida Conselho Superior Magistratura mahatene. Também nem tem regras. E tem lei organização judiciária, ne criamos Conselho Superior de Magistratura Judicial. Nem atuare juiz ida tesiliane tuir kala hanu salos kala. Ket halo salah lekari ne orsida canar ne Conselho Superior de Magistratura Judicial. Hare buat cerne. Mas parte ita hare hetang husi Presidente da República. Onsa ita de hare husi Constituição ne rasik fodala. Atu i reação tur decisão ne be declara nomeação ne inconstitucional. Se presidente declara minha opinião falei, olha, se o presidente declara que minha nomeia inconstitucional, nem era se viola a Constituição. Então, minha nomeia nem baseia na Constituição. Coerência, conhecimento das regras, conhecimento das regras, minha visão política, nem nomeia juiz Carmona para presidente supremo, nem tuir minha competência constitucional. A se lei de competência, nem lá bele. Agora, ita dia problema, agora ita discute nem magne.
Los kala, ita agora discutir nem maga juiz lebe mag beleba, los kala. Beli hiliba presidente primeira clássica, segunda clássica, classe nebe. Agora, ite hela norma nebe mamu hela. Nema bahasa dia norma koson, norma kabur dan norma jelas. Agora ia iteni sistema, iteni tribunal de recurso itareba artigo 8 botemi artigo 164, los kala. Enquanto se dá o que estabelece presidente Supremo Tribunal, ou se dá o que estabelece Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Recurso, mas halau lá e canar. Mas bem, ia instância de bem asli, né? E altura. Lolos no momento ni vamos lei de criona, los calai. Kata presidente Tribunal Recurso, né, los calai. Eleito Russi juizira. Depois presidente do Tribunal de Recurso eleito Tiona, maca presidente da República, Hili, presidente do Tribunal de Recurso, ne atu halau kanar, hanesa merangkap, zabatan, los kalai, hanesa acumula. Agora ita lei ita halo lei, tina ruanulu ita la hare lei nebe maga mamukela. Atamane mag dia tem que hare lei ne para nebe mag mamukne, tau keras dia para emalabeli interpreta. Agora, como a Constituição de Adei kata Tribunal Recurso, makalau kenar, tamane mak tina marak liuba, presidente República mak foti, nomeia presidente do Supremo Tribunal de Justiça e inclui halau kenar nessa presidente Tribunal de Recurso. Agora, Supremo Tribunal é halau liu kenar e matéria constitucional, matéria eleitoral kalai. Nininha kenar nebe específico que neba. Então, itanya lei, tamane nebe ho discussão será sanei oportunidade ona atu hadia lei atu hare lei debe hamosu interpretação hamosu discussão ita tem halona revisão ou alteração para hadia parlamento mosutan discussões debe manar. Mas bem, doutor, partida na beitare kata país né país democrático constitucional. Por perspectiva lei ida ne bele considera no dar crise constitucional, caída ne sair limita norma sira sistema democrático nian. Darabara ita colher crise constitucional los kala. Constituição é claro ela, crise ali e tem ulo. E tem ibom. La os constituição los kala. Agora constituição lá ela los kala. Tina lima sema cara sai presidente candidato nian. Los kala. Mínimo 35 anos. Los kala. Concorre. La dia kata 90 anos la bele. Lei la dia. Portanto, ema 90 anos ni sibelo candidato ni candidata. Ni direito constitucional, los kala. Partido Sira. Los kala. Tina lima tuir eleição ba parlamento, lola. Ni la liu Barreira, ni la ba parlamento. Democracia lá ela, los kala. Quando crise constitucional, moço buat nebe ma halo ema ukurmos la dia. Skala. Itu ni normal hela. Lá ela skala. Tamani mi tare kata situação serene normal. Agora boti dabe resigna ni cultura, skala. Depende sociedade ni cultura. Mas e âmbito da ni hawa no ingata o insamaga processo nivelau, discussão nivelau. O insama parte balu hakara husu nulidade kari los kalai. Ne sema halolei, parlamento makalolei. Niama que diretamente interessado também niama produto lei né. Parlamento bel husu baseia dados do mesmo informações nia bel husu nulidade do acordão. Nia bel husu. Nia la bel recorre. Mas nia bel husu nulidade, mas nia tem apresenta provas. Nia tem que apresenta kata ema dane lolos la behola party have painel los kala tambay dane ni tem prova la bele dia desconfia de provas também ema dia contra provas não há argumentos prova tem guia la bele desconfia não tem prova então e tinha be sistema be democrático foi ela dala e dala ela oi haudia e dane husu nulidade baseia a apresentação de provas, processo de tratamento, pedido de fiscalização abstrata, né? Regra, sei lá.
Los colegas. O presidente viola a Constituição. Los colegas. Prova. Cair artigo 79, há o processo de impeachment. Regra assim ela. Deixa-se ela. Não sabe ela usa regra assim. Também uma cara russo beita por análise a parte russa decisão presidente niang Paulo considera que está inconstitucional. Mas bem, se passo concreto que o presidente da República tem que votar, o tribunal recurso na decisão não declara nomeação inconstitucional. Tribunal lá declara nomeação, lá bele carro cango ho repolho. Da rumah ita carro nem hal ita de população de confusão. Tribunal de se acordar ne dia lei. Lei deve definir critério de 20 anos né. Nós calai. Ne lei nem é inconstitucional. Tribunal ne acordar o em haulete bana. Lá dia kata decreto presidente nem é inconstitucional. Só quando diz decreto presidente inconstitucional, mas hoje foi exemplo, presidente Turtur nem nomeia reitor nos termos da Constituição, nem inconstitucional. Também nem a competência autonomia reitor, nós cala. Nem a competência autonomia ministros, vice-ministros, secretário de Estado, primeiro-ministro, presidente do Supremo Tribunal, nós cala, comandante supremo, comandante de Forças Armadas, nós cala, se o Estado-Maior, nesse mesma competência, presidente Ninha. Bahira nem rola decisão ter competências constitucionais nem constitucional, mas ita belidia inconstitucional, ita prova, ita foi processo, ita halu impeachment, loscala, dalan e ela, loscala, tá manema belemos maioria onasa bancada de oposição belemos cair ba decisão da nem bel halu tá impeachment, mas nem tem preço quórum, nem tem preço requisitos. Tem que julgamento o presidente ne comete um crime constitucional. Tem que, mas agora, o presidente da República decreta tuir Constituição, tuir minha competência, e está tudo inconstitucional, ou se deve. Agora, hoje em está louco que queiras até te categoriar sobre a hatna sempre interligação com malo. Pronto. Um sama que te bela hadia, a tu ne bela e comunicação dia, a tu reba parte lei sira, não é la bela foi estraga o sistema democrático e estabilidade. Sistema democrático nem quando eleição. Democracia, o povo, ba povo. Nem uma democracia. Também nem artigo 62 dia que poder nem povo nem lima. Los kale. Moço crise quando hau candidato ba presidente la liu hau la coisimu ida manane. Los kale. Hau mobilize ema nem ele presidente. Nem mas bem moço crise, nem mas democracia não funciona. E tinha lá resultado da eleição é mal contesta. Bele balu culia mas roto de Pacífico, los cale. Assim. Partido se nebe la liu barreira mos, simo los cale. Desconfia mais pronto, simo. Portanto, itania be democracia nem lá ela. Se ela convoca eleição, nem mas odian gata inconstitucional. Ou viola a Constituição, artigo 62 ou artigo 65. Se ela cria órgãos eleitorais, administra eleição, ou de crise. Também o cara que é maída permanece e é para sempre. Mas se o povo maquile, los cala, eleição, povo hilinia, paciência, los cala. Agora, tem sistema só presidente maclabele e a mandato período rua tudo irmalo. Dali de ni para lá. Se dia concorre tá maca, ni mana dalla rua. Terceira vez ni la bele. Da uma constituição lá fora lá não. Mas basai ministro, basai deputado, basai primeiro-ministro, constituição lá de ainda. Los cala. É muito bele. Primeiro-ministro quando ni partido manante na lima tu tirmalo nem fati. Lá os inconstitucional, le constitucional também. Constituição lá de la bele. Los cala. Presidente, deputado, dia tuturo ainda 20 anos mas ne lei lá dia kata labele depende partido ne bem magninia tau ni nada ba povo hili ne ba deputado. Doutor, dalam ba solução ita precisa que a tal revisão, que a alteração da Constituição, que a lei judicial onde clarifica procedimento sira tu nomeia funcionário tribunal sira ou posição nebe as. Tá, mas nem morreu diante na organização, sistema judiciário, né? É lei. Hanessa uma das colegas, né? TV, nem ruangan, das colegas.
Mawarmindo magdiretor niya labok, may fali, diretor siya, pwede ni luwan liwi, itafayatang kwarto-kwarto tang. Los ka. Ni magbola organização. Competência diretor, ni mat may muda be, kada ira tani tao hindi ba ita naman. Hanessa mos iha vida legislação. Parlamento, ni be makam, povo heli, los ka ni halo alteração. Ni hanoi dia atu organiza sistema judiciário ni halo nusama que dia clio. Tá maneira que no governo ia programa ita bolo reforma judiciário. O lugar quinto governo, sexto governo, mas ia começar uma reforma legislativa, ni luan liu. Agora reforma judiciária, kata atu hadia de sistema be judiciário. Se eu colher reforma legislativa, atu hadia lei outro. Lei ne bema só que malu lei be1 só que malu ni da nema go halo bebe obel halo tá manema revisão lei alteração lei ne projeto legislativo ida agora constituição o invite russo laos la bele e tem a constituição de lei ona tina ne bele halo revisão constitucional mas be requisitos tem guia ou tem guia percentagem hira 2/3 dois nem bautona se ia obel halo so e limitação balu sistema político bandeira ne maka wakar muda ou tem que ba referendo se o ba referendo parlamento tem halu lei do referendo para depois beli hili povo hili hakara sistema ne nunega hakara troca los kala ne maka referendo Partido Macnobtor, demos dalam ba solução ira. Unsa makari confiança pública nian saída mak instituição Estado sir tem que halo, hodia tudo transparência na contabilidade. A tu confiança povo ba Estado, hadia povo de Maurício Luklai. Nema fundamental. Itani inama sira be henkarau kuda be hare, nia preocupa ho ni hare la folie. Nia preocupa ho nia batar la folie, nia preocupa ho osan laiha. Nia preocupa ho selo nia escola laiha. E de nema bel halo crise. Povo lá com confiança e aí tem sistema político, democrático. Loscala. De repente balu dei mak dia balua, tem povo começa lá com e nem impacto ba to eleição é uma barak lá coiba vota. Nem tarei da nega, lá husida nem. Agora segundo tarei os órgãos de soberania sira. Comportamento, atitudes, política deve o halo ni servir povo que lhe calai. Escolhe. O bele resolve povo nebe la bele selo ni oani escola calai. O bele resolve povo nebe atu ni consulta o sala ye calai. O bele resolve problema ida ni tina ainda ni rola de faro rua ba ni oan. O bele resolve que par ni etan dia kliutang. Buat ser outros fatores de bem bele moço confiança cidadão vai ter nesse sistema. Também política de desenvolvimento, você tem quadro jurídico. Los caras, por exemplo, Vitor Hare, ita adopta ela sistema mercado livre. Exemplo. Agora ita nem constituição e nem culia. Organização e economia ne haturia setor tolo. Coexistência pacífica entre setor público cooperativo ou setor privado. Depois de dia, lei maga regula. Agora depende, partido de mesmo bauco. Partido balu bauco, nem folio prioridade para setor privado. Hamoso setor público. Ladum hareba setor cooperativo. Depende da linha política. Por exemplo, PST manam fali. Nem folio prioridade para setor cooperativo. Ni la não for prioridade para setor privado. Ita halo lei ne, balu critica itu na escola. Inconstitucional. Mas ne política na escola. Constituição define de setor tolo. Prioridade ni partido ide declinian. Na escola. Nem muito bel moço. Se o folio prioridade para cooperativa, setor privado sente mono na escola. Então o tem define lá área idane setor privado nian, área idane setor público nian, área ne setor cooperativo. La bele Covid mai companhia deve halo ela obra construção como projeto de construção laiona bacairo de cesta básica. Lá. Também sira la sala tabalei lavando. Mas se magrugi ida o hari cooperativa, hari quiosque com ele mate. Neto bahola voz e selo bahola luktiana.
Tama, sexta básica ele cria mercado interno. Você não tu. Você não tem boluria legislação. Mas nem opção política, opção legislativa, nem tuir política partido de mesma hukum. Doutor, unsama ia kalai a tendência kalai karik nemo solução ou belemos fodalang atau bele la cria polêmica sira situação sira nessa né. Unsama bele estabelecimento ba fórum diálogo interconstitucional ka iniciativa política entre partidos sira no dar uma solução guida na bem efetiva atau prevene crise constitucional e futuro. Ita é crise constitucional. Mas bem karik ne acontece karik. Crise constitucional quando a Constituição não responde problema ona. Nem mete bolo crise constitucional. Agora crise ni ela be ita de decisões serne las kala. Lá. Quando colhia crise constitucional, Constituição ni labele aplicona. Então tem halo Constituição fogo. Ruptura conta, por exemplo, Constituição Tujulima. Las kala. Ita troca dia. Tama ita dia kata la serve, la responde a uma evolução sociedade. Belhamos crise, los kalai. Belhamos hirus malu também Constituição tu julima ne folio princípios anticapitalismo, anti-relante da los kalai. Agora Constituição italiana agora nem cria normas genéricas. Los kalai. Então, diálogo ne ita kuli diálogo, los kalai. Ita halu lei kalai. Lei kalai. Lei kata partido ne be mamanan bolo malu ba halo diálogo. Ha foi presidente fa posse. Lei. Consulta pública. Consulta pública. Mostra a lei. Cada órgão deve atar decisão, mas que niela com a consulta pública, os setores devem mas interessado ninia decisão ne ilegal. Nem precisa também nem lei barang lei. Ita colher tem que diálogo. Ita colher tem que consulta pública. Mas todo itu verbal. Se ita e a lei tem lei manda agora tem que é macara nos calai é macara bolo aquela coi é macara culio aquela coi nem ética valeu nem esfera da ética vontades e bairania agora se ita cara que angata hari ita nia sistema eleição de lauba nos calai ita halos nem lei democracia mas ita halo lei ita hatama lei eleitoral partido deve mandar tem que bolo rototo batura muito uma forma governo consenso nacional nem tem lei na escola lá bel hau campanha hau manan hau bolo rototo mai hamutu hau manan dia hau la bolo to nusa salah seda mungkin ia mak sanksi ke masyarakatan povo do patabra pospen tinarima mai hau la fiera onania mas tinarima vai hau ba fila vale ni la vat hau lá também problema economia. Doutor, então ini akar hus baita tu mensagem sabe ruma atau itu bel conclui. Saída makita cara tu husikela atau bele fo solução ba conceito hanoi insira ne be mai o situação no ne o até te kata inconstitucional. Sim, também o dia kata hau le acordão ne tesilia ba pedido de fiscalização abstrata. Lei nema que tribunal é inconstitucional. Agora ele precisa lá tu regras, las calai. Lá tu regras. Por exemplo, o ulug las calai. Ulug mas quando o problema é 2020 las calai. Problema é parlamento las calai. Troca be presidente do parlamento las calai. Baku fila mesa pode ser sira discutir malu. Tribunal tem sido de problema ta umalaran. Ami label tesikat sema klos sema sal. Imareda ni. Presidente Arau ne mesmo depois tu ni russo fiscalização ou ni halu impugnação tribunal russo falidian ou haquer sura dessa horas a fazer de ou sei presidente calana tava só presidente do parlamento mas ele russo que bitulan surat ne mesmo ex-presidente do parlamento halu ne di luar zamte ni losa presidente fonte cima postena e mare ni botou todo processo normal. E aí tinha sociedade. Agora, se parlamento e a opção ida. Nia belo russo nulidade ba acordar ne, mas nia la bele recorre. De primeiro. Segundo, tribunal nia acordar ne la dia decreto presidencial inconstitucional. La dia nida.
Nós que também nem dia kata lá kona. Mas bem ita dia kata presidente ini a decisão de viola a Constituição, viola a lei. Nós que ia dalan. Dalam ida ita de colegas balu dia gliu presidente resigna. Nós que dia gliu presidente Supremo Tribunal resigna. Ne ita ni ita ni Hanoi balu. Mas dalam dia gliu magle secari emi hare kata decisão presidente ne viola lei mecanismo ni ela artigo 79 foi processo de impeachment para hare pronto nem o itabus agora Hanoi selo clio nos calai Hanoi bado clio mas sempre dihan partido será bom né tur hamutuba bolu baluba be huluri hare tok constituição ni ida nebe muito precisa reveona nos calai tem que no consenso nacional bele que la bele partido sertura mutu se ulu resistência beltura mutu não sabe agora processo luta atu liberta povo unita la beltura mutu ni fila ba líder ida linia perspectiva ita cidadão bel kulia nos calais mas be o atu halo la bele ta ola manal maioria ola cadeira parlamento kulia no der cidadão contribui ba consolidação da democracia consolidação do Estado, construção do Estado, não tem carele, também há sempre dia gata. E tá precisa de halo revisão constitucional. Precisa halo revisão para lei, né, bem na sala com malu né, para depois e também cria consenso vida tare, lei né bem hatamba evolução e tenia sociedade. Tiago, obrigado para bah nós dia clube kira no beita husi que momento né foi ela ba sociedade né atu bele rona não entende ba não temos belhalo interpretação quando ba lei balu bebo ita fosai pronto obrigado para ba itania vontade toma presença aí né solução dia que referência para foi ensaiar belhale por análise política no jurídica obrigado e muito obrigado calandia barre no rona insir hotu ita toi né finalidade ida kata batir na rotu se consideração por análise política no jurídico toravdino nian nebe hatete kata constitucional ba decisão nebe presidente ele presidente tribunal recurso então toh né ita hein kata discussão ser continua para depois na fatin habelar no amores democracia ne rain hodne bela ajuda ba apoio desenvolvimento no insamos bela ajuda no reba órgão soberania ida nessa tribunal atu nebele continua basa itahrei kata husine leine ba vale be mototu contamos o sistema ser vulnerável liu povo todo no mos bucuna insira pronto obrigado barak ba sorma lo em calan de hus programa Q&A hus toravlino no mos programa itne how Victor da Costa Alves lo equipa nebe serviço em calan muito obrigado adeus